Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um encontro, mais uma aula do nosso curso básico de Teologia para Leigos. Como de costume, peçamos a presença, o auxílio do nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para continuarmos estudando teologia. Nós estamos estudando as fontes de fé da Igreja. Nós acreditamos que existem outras fontes de fé que também iluminam a nossa fé, outras fontes que também nos ajudam a acreditarmos em Deus. Nós vimos aqui que as fontes principais é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. Então estas outras fontes nós podemos dividi-las em três e é sobre elas que nós vamos falar. O padre escreveu um parágrafo sobre cada uma delas. Nós temos a razão humana, a inteligência, que também através dela nós podemos chegar a Deus, é uma fonte de fé complementar. Nós temos a vida dos santos, quem olha a vida dos santos ensina, quem olha a vida dos santos aprende, compreende, tem uma grande aula de quem é Deus. E nós temos também a liturgia da Igreja. Então são como fontes complementares. Normalmente, quando se fala em fontes de fé, nós falamos da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Magistério. Mas existem outras fontes que também iluminam a nossa fé. Embora o tripé, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério constitua as fontes principais da teologia, a fé católica reconhece que Deus também se manifesta através de outras vias que, embora subordinadas, são preciosas para a reflexão teológica. A primeira delas é a razão humana, iluminada pela fé. A Igreja sempre defendeu a harmonia entre a fé e a razão, seguindo o lema da filosofia escolástica, como já vimos, fides quaerens intellectum, a fé em busca do entendimento, a frase de Santo Anselmo. Então veja, tem uma encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, a fé e a razão, são como duas asas que nos levam para a contemplação da verdade. Então a Igreja sempre defendeu que através da razão nós podemos também compreender a Deus. A Igreja sempre defendeu a harmonia entre a fé e a razão. E aí esse lema, a fé em busca de entendimento, ele perpassou aí durante praticamente 1 milênio, vem de Santo Anselmo e diz muito para nós o que é a teologia. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, empregou amplamente a filosofia de Aristóteles para, à luz da revelação, explicar e defender os mistérios da fé. Nós estamos aqui no ponto 1.1, no ponto 1.2 nós teremos a introdução à filosofia, e aí é uma das partes mais exigentes do nosso estudo. E aí nós vamos ver Aristóteles, um grande pensador, totalmente enraizado na vida concreta, na vida real. E ele fez um tratado, conseguiu refletir sobre as diversas temáticas da existência humana. E aí, Aristóteles, depois ele foi traduzido para o cristianismo através dos estudos, do gênio, através da grande obra de São Tomás de Aquino. E aí é isso que nós vamos ver. E São Tomás ele sempre deixa muito claro que à luz da razão nós podemos chegar a Deus. Então a importância da razão, ela é vista em Santo Anselmo. Santo Anselmo diz que a fé é a razão que busca entendimento. A importância da razão ela pode ser vista de forma muito clara em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho também, mas São Tomás,
que através do uso da razão, ele mostra que nós podemos chegar a Deus. Como que ele faz isso? Ele faz isso através dos estudos das obras de Aristóteles. E aí, por fim, Concílio Vaticano I, na Constituição Dei Filhos, afirmou que a razão, partindo da criação, pode chegar ao conhecimento da existência de Deus, preparando assim o terreno para a fé. Então, se uma pessoa que não acredita em Deus, pela criação, pelo mundo, pela natureza, por aquilo que é a vida humana, ela pode chegar a Deus. Apenas pela razão uma pessoa pode chegar a Deus. Não pode compreendê-lo totalmente, mas através da razão nós já temos aqui sementes da verdade. Através da razão nós já temos um grande caminho, uma grande introdução para este processo que é o nosso encontro com Deus. Então, este documento da Igreja, para aqueles que desejam aprofundar, estudar a importância da razão para o conhecimento de Deus, nós temos aí Dei Filhos, do Concílio Vaticano I, que é de 1869 a 1870. A vida dos santos. Esse é um parágrafo de 5 linhas, mas importantíssimo. Outra fonte inestimável é o testemunho dos santos. A vida dos santos é a teologia posta em prática, a palavra de Deus encarnada em existências concretas. Como diz aí o nosso camisa 10, como diz o Papa Bento XVI, os santos são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura. A sua experiência de Deus, seus escritos espirituais, como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, e seu martírio dos santos, oferecem uma compreensão única e existencial da fé que complementa a reflexão acadêmica. Então, os escritos dos santos, a vida dos santos, o martírio dos santos nos apresenta uma compreensão única, existencial, aplicada daquilo que pode complementar a nossa reflexão acadêmica. Quem conhece, estuda os santos. E quem estuda também os livros, os documentos da Igreja, tem ali como se fosse uma complementariedade do estudo, da percepção de quem é Deus. O que é estudar teologia? Estudar teologia é estudar Deus e tudo aquilo que está relacionado a Ele, através da revelação que acontece, que é compreendida pelo magistério, pela tradição e também pela Escritura. E aí nós podemos ver estas 3 fontes de fé da Igreja sendo articuladas, complementadas e sendo inseparáveis da razão, da vida dos santos e aí também da liturgia. Finalmente, a liturgia é uma forma privilegiada, pois nela a Igreja celebra e atualiza os mistérios da salvação. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que Cristo é o Salvador, que Cristo nos redimiu. De onde que nós celebramos a salvação realizada por Cristo? Através da liturgia. Uma boa liturgia, bem preparada, bem celebrada, ela nos revela Deus. Ela nos revela Deus. Por exemplo, alguém vê o incenso. Por que tem tanto incenso? Porque no céu tem. Por que tantas velas? Porque no céu tem. Mas por que primeiro a palavra e depois a Eucaristia? Porque a palavra começa lá do Antigo Testamento e ela se completa com aquilo que Cristo ensinou. E aí depois fica e permanece o alimento físico, que é a Eucaristia. Nós temos o alimento oral, escrito, e aí nós temos também o alimento físico, que é o próprio Cristo na Eucaristia. Então a liturgia, ela nos ensina. A liturgia também é uma fonte para o estudo da teologia. O axioma, o ditado, lex orandi, lex credenti, a lei da oração é a lei da fé, que significa que a maneira como a Igreja reza revela a forma e aquilo em que ela crê. Então, como a Igreja reza, a maneira que a Igreja reza, revela o quê? Revela aquilo que ela crê. Aqui nós temos algo belíssimo. Como a Igreja reza, está nos revelando algo mais profundo. O que é esse algo mais profundo? Aquilo que ela acredita. Os textos litúrgicos, os sacramentos e o ano litúrgico são, portanto, um manancial teológico de primeira grandeza, onde a fé é não apenas pensada, mas vivida e celebrada. Então, quando nós temos
os textos litúrgicos, os sacramentos e o ano litúrgico como um todo. Nós temos aqui um grande manancial da revelação, do estudo e da compreensão de Deus. Um próximo ponto, a teologia como diálogo com as fontes. Então, quem são as fontes? O magistério, a tradição e a escritura, não nessa ordem. Então, nós temos aqui as três fontes. E o que é a teologia? A teologia é nós estudarmos, é nós dialogarmos com essas fontes. A teologia não é você dialogar com seus sonhos, não é você dialogar com aquilo que você sente. A teologia é você dialogar com as fontes, porque através das fontes nós chegamos à verdade revelada, a verdade revelada que é o próprio Deus. Então, estudar teologia é dialogar com essas três fontes. Durante todo o curso, nós vamos dialogar com as fontes. Falando sobre imagem, vamos dialogar com uma fonte, com a Bíblia. Falando sobre imagem, vamos dialogar com outra fonte, com a tradição. Falando sobre imagem, vamos dialogar com outra fonte, com o magistério da igreja. Então é assim que acontece. Fazer teologia significa um diálogo com as fontes. Diante desse riquíssimo patrimônio, qual é o papel do teólogo e mesmo do leigo que estuda teologia? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. O teólogo é aquele que, partindo da fé da igreja, o teólogo ele não parte daquilo que ele acha. O teólogo ele parte da fé da igreja, se coloca em diálogo profundo e crítico com estas fontes. Ele não cria uma nova fé, mas busca compreender de forma sempre mais profunda o depósito revelado. Que coisa fantástica. Aqui está uma chave, tem que ser grifado, muito bem grifado. O teólogo ele não cria uma nova fé. Por isso que tem muita gente que foi excomungada. Quantos autores? Leonardo Boff, tanta gente foi convidado a se silenciar. Por quê? Porque tem pessoas que procuraram criar uma fé nova. E aqui não é para criar uma fé nova, aqui é para compreender de forma sempre mais profunda o depósito que foi revelado. A teologia é, portanto, um serviço à igreja e ao mundo. O teólogo von Balthasar via a teologia, que coisa linda. Aqui tem um grande teólogo. O que é a teologia? É um ajoelhar-se diante do mistério, uma contemplação que precede a sistematização. Existe um mistério que é Deus. Você ajoelha, você contempla, você medita, você aprende e depois você vai sistematizando, você vai apresentando de forma ordenada, de forma sistemática, de forma organizada. Então, teologia é um serviço a Deus e ao mundo. Não é uma criação minha. Eu tenho o ambiente teológico é a igreja. O ambiente teológico é a igreja que estuda o depósito da fé. O depósito que ele é compreendido através dessas três fontes de fé. Se alguém perguntar, como que você faz teologia? Você pode dizer, a minha teologia ela começa de joelhos no sacrário, diante do mistério. Primeiro eu me ajoelho, eu estou diante do mistério, eu contemplo e aí depois eu vou sistematizando, vou colocando de forma organizada e de forma metódica. Esse diálogo implica o uso de métodos científicos. Então não é só oração, aqui é um estudo intelectual, nós precisamos ter métodos científicos e vamos ver alguns desses métodos. O estudo da Bíblia, por exemplo, utiliza a exegese histórico-crítico para entender esse contexto, os gêneros literários, a intenção dos autores humanos, a realidade cultural. Então nós temos métodos que vão interpretar a Bíblia. Muitos aí possivelmente vão dizer, não gosto do método histórico-crítico, alguns vão dizer, nem sei o que é isso. Então existe um método que tenta entender o que o texto estava dizendo em si mesmo. É um método totalmente científico, onde não precisa ter fé, é só uma interpretação daquilo que o texto está dizendo em si. E aí a igreja ela diz assim, sim, esse método é válido para entender o que o texto diz, mas o que é a vontade de Deus de transmitir através daquele texto. Precisa ser visto num contexto geral de toda a Escritura, onde Cristo é o centro. Então, é preciso ter um método de interpretar. Quem é o autor? De onde ele era? Qual o contexto que ele viveu? As palavras principais desse texto são usadas outras vezes pelo mesmo autor? O que ele quis dizer com essa palavra em outros textos?
Então, a Bíblia não é um achômetro, é algo que deve ser estudado com profundidade, é algo exigente. Então tem esse método aqui para o estudo bíblico que nós chamamos de método histórico-crítico. Depois, além do estudo da Bíblia, com métodos científicos e claros, nós temos o estudo da tradição. Então, primeiro, estudo da Bíblia. Depois, o estudo da tradição. O estudo da tradição requer o reconhecimento, ou melhor, o estudo da tradição requer o conhecimento da patrística, o estudo dos padres da Igreja, a história dos dogmas e dos concílios. Quer estudar Bíblia? Nós temos os métodos para que isso aconteça. Quer estudar a tradição? Nós temos que ter conhecimento dos escritos, daqueles que viveram nos primeiros séculos, os padres da Igreja, a história dos dogmas, dos concílios. A escuta, ou o estudo do magistério, exige o estudo dos documentos papais, conciliares e dos ensinamentos dos bispos. Tudo isso, porém, deve ser feito dentro do coração crente, fiel da Igreja, como lembra o Papa João Paulo II na encíclica Fides et Ratio. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós vimos as 3 fontes de fé e quais são os métodos para estudá-la, para compreendê-la. Para o leigo, o estudo da teologia, a partir destas fontes, é um caminho de discipulado e evangelização. Então, você aprende, depois você evangeliza. Permite-lhe dar razão de sua esperança, de forma fundamentada, madura e articulada. Aprofunda sua relação pessoal com Cristo, a palavra viva, e o insere mais plenamente na vida e missão da Igreja. Então, o que vai acontecer? Você vai aprender de uma forma fundamentada, madura e articulada a dar a razão da sua fé. Se existe um versículo da Bíblia que explica o que é teologia, o padre poderia ter dito isso no nosso primeiro encontro, na primeira aula, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. São Pedro, ele diz assim: estais pronto para dar razão da sua esperança, da sua fé. Então, o que significa dar razão da fé? O que significa a fé ser compreendida? É fazer teologia. A teologia é o estudo daquilo que nós acreditamos. Agora nós vamos ter a conclusão desse 1.3, que é as fontes de fé. A conclusão mostra que essas fontes de fé são um convite a beber da fonte. As fontes de fé, quem que é a fonte? A fonte é o próprio Deus. As fontes da fé na Igreja Católica, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja não são artefatos de um museu, mas são águas vivas que jorram para a vida eterna. Elas nos foram dadas por Deus como um dom e uma garantia de que, mesmo após a partida de Cristo, não ficaríamos órfãos. Por que nos foram dadas essas fontes? Padre, para que complicar minha vida? Não precisa ter nenhuma fonte de fé. O que eu penso, Deus já fala diretamente para mim. O que eu penso, eu já coloco em prática. Não. Por que tem essas fontes de fé? Para manter a unidade da Igreja. Para a gente ter certeza que nós estamos no caminho certo. Para que, depois da morte de Cristo, nós não ficássemos órfãos e não tivéssemos como nos encontrar com Ele. O Espírito Santo continua a guiar a Igreja, fazendo crescê-la na compreensão da verdade que é uma pessoa, que é Cristo. O estudo dessas fontes, aqui tem uma sequência de 4 pontos. O estudo dessas fontes, iluminado pela razão, pelo testemunho dos santos e pela oração, pela liturgia da Igreja, é um convite permanente a um encontro mais profundo com Deus vivo. Então, estudar as fontes, iluminado pela razão, testemunho dos santos e a liturgia é um convite para um encontro mais profundo com Deus. Você estudando, você meditando, você vai encontrar com Deus. E aí eu sugiro que você tenha um espaço na sua casa para realmente você estudar. Não vai televisão lá com um monte de folha na mão junto, não. Estudo é algo sagrado. Estudar teologia, novamente, é uma forma de amar a Deus com a inteligência. Então você está amando a Deus. Você está rezando, esse estudo é uma oração. Então você vai ter um quarto, um local
que você não vai ser interrompido, agora não vai tornar o centro da sua vida, só daqui a pouco vai ter marido aí, vai ter esposa que vai vir atrás do padre para brigar comigo, falando que vocês estão exagerando, agora só quer saber estudar. Um dia teve um homem que falou para mim meio brincando, agora minha mulher é Bíblia, agora é tudo Bíblia, só lê a Bíblia. Eu olho para ela, eu quero conversar, ela... Eu falei, meu senhor, o senhor me desculpa, não é culpa do padre, então não quero ouvir nenhum marido aí, nenhum filho ligando para o padre falando, agora não tem mais dinheiro, pediu para comprar 20 livros, 30 livros. Teve uma pessoa que falou sem maldade nenhuma, eu não tenho condição de fazer porque eu não consigo comprar todos esses livros. A minha vontade é dizer, não seja mentirosa e desonesta. Você precisa da Bíblia e do catecismo. E se uma pessoa não tiver condição de comprar a Bíblia e o catecismo, procura o seu pároco e olha, ou faz uma economia. Não é possível, um católico não tem a Bíblia e o catecismo. Não tenho mesmo, padre, então acompanha online. O compêndio, acho que deve estar quase R$150, é muito caro. Não tem problema, online. Acompanha online. Então é isso, o resto é leitura complementar. Não minta, não coloque palavras na boca do padre, nem interprete mal aquilo que é claro. Existem coisas essenciais e outras são complementares. O estudo é muito encantador. Com toda humildade, eu penso que o texto está muito bem preparado. Dá para rezar com o texto, dá para meditar, mas não é o centro da sua vida. Então você continua tendo a sua vida, mas através desse estudo, em um local sozinho, silencioso, grifando, ouvindo, meditando. Tem gente que vai tomar nota no computador, tem gente que quer tomar nota no caderno, a maioria das pessoas é no caderno. Você está rezando, você está estudando, então você precisa de ambiente, tempo e condições. O texto, podemos dizer assim, o estudo dessas fontes, retomando, o estudo dessas fontes, iluminado pela razão, pelo testemunho dos santos e pela oração litúrgica. É um convite permanente ao encontro mais profundo com Deus vivo. Não é um exercício árido e acadêmico, mas é uma... Olha, esse texto aqui, eu não sei se aqui é a melhor definição, eu penso que sim, mas é uma peregrinação espiritual que transforma o coração e a mente. Na primeira versão tinha escrito, é uma aventura espiritual, mas eu falei assim, não, aventura a gente faz na montanha, aventura se faz na mata, isso daqui não é uma aventura, isso daqui é uma peregrinação espiritual e intelectual que transforma o coração e a mente. Pode acrescentar no seu texto intelectual, é uma aventura espiritual e intelectual que transforma o coração e a mente. Ao nos aproximarmos da Escritura, estamos dialogando com o próprio Deus que fala. Ao nos inserirmos na tradição, estamos unidos à grande linhagem de testemunhas que nos precederam. Ao acolhermos o magistério, estamos nos apoiando na rocha firme da autoridade que Cristo mesmo instituiu. Isso é preciso ler e meditar com mais calma, com mais paciência. Aqui tem um parágrafo, tem um texto muito rico. E aí uma mensagem final do padre, no encerramento desse 1.3. Muitas pessoas gostam, padre, eu fico feliz quando o padre dá uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo. Então aqui tem uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo. Ouça com seu coração. Que cada leigo, cada um de vocês, ao iniciar esse curso de teologia, o faça com o coração de Nossa Senhora, que conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração, e com o amor e a dedicação de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que adoraram a Deus servindo-se da inteligência para melhor servi-lo. Que você beba com sede destas fontes sagradas, para que, nutrido pela palavra, possa ser, no mundo de hoje, um discípulo missionário, cheio de alegria e certeza, testemunhando com sua vida a beleza e a verdade cristã transmitida pela fé católica. É isso que nós tínhamos nesse 1.3, que foram apresentadas as fontes de fé da Igreja. Nós já vimos a definição, nós já vimos o objeto, agora nós tivemos as fontes de fé da Igreja. E aí
No nosso próximo encontro, nós vamos tentar fazer em um dia só, possivelmente não vai ser possível, então nós vamos fazer em 2 vídeos, próximo um pouco mais curto. Mas o Padre pede que você leia 1.4, a importância, finalidade e desafios da teologia. Nós estamos ali da página 24 e nós vamos até a página 29. E aí depois nós temos algumas questões essas questões estão ali na página 30. E aí temos várias bibliografias que foram utilizadas. Não precisa comprar todas elas, mas vocês vão ter ali a partir da página 31 tudo que o padre usou durante esse estudo. Então nós temos ali então a importância, finalidade e desafio. Então vocês vão receber também o conteúdo do 1.2, que é a introdução à filosofia. Um conteúdo mais denso, mais longo. Não se assuste, não se assuste. Tem muita nota de rodapé. Por quê? Para o texto não ficar muito longo. O texto tem o essencial, o básico, e aí o aprofundamento, a explicação acontece através da nota de rodapé. Então deixa o padre dizer com todo carinho, já presta atenção antes de ler esse 1.2. Não desista quando ler esse 1.2, que é a introdução à filosofia. É possivelmente a parte mais difícil do curso. Por que eu digo isso? Aos poucos vocês vão ter o mesmo estudo, claro, muito mais rápido, muito mais simples, que um jovem, que uma pessoa que deseja ser padre tem no seminário. Mas antes de fazer teologia, o padre faz filosofia, 2 ou 3 anos. Então nós vamos tentar, o padre tentou resumir ali mais ou menos 50 páginas, aquilo que se estuda, aquilo que se tem, a grade, o conteúdo de 2 anos de filosofia. Então é claro que está muito simples, é claro que é difícil, mas eu peço, quando você ler o 1.2, que você não desista, que você permaneça fiel. E aí mais uma observação, se nós não enviarmos hoje, nós vamos enviar quando nós estivermos lendo e meditando 1.1.4. O padre vai fazer o possível para terminar a revisão do texto e enviar ainda hoje. Mas, novamente, quando você estiver lendo 1.2, que é a introdução à filosofia, não se desespere. Não coloque coisas na sua cabeça que você não entende, que não consegue, que vai desistir, nada disso. Se pudesse tirar uma parte do curso, eu até tiraria essa parte da filosofia. Mas eu acho que seria muito desonesto da minha parte ensinar teologia sem vocês terem um pressuposto, uma base filosófica, no mínimo elementar, tá? Então, quando vocês receberem 1.2, não vai dizer assim, agora eu não entendo mais nada. Pô, a partir do 1.3, que é antropologia, fica mais fácil, fica mais fluente. Então, quem não conseguir entender, paciência, lê 1, 2 vezes. Não conseguiu? Toca para frente. Tudo que está escrito, o padre vai ler e vai explicar aqui para vocês. Então, novamente, quem começar 1.2, não se assuste, não desanime. É difícil até para mim que já estudei e continuo estudando até hoje, tá? Mas antes do 1.2, nós temos o 1.1.4, que é a importância, a finalidade e os desafios do estudo da teologia. Isso nós faremos em breve, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, persevere, coloque no comentário como está sendo a sua experiência. E até lá, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.